Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese Podcast da classe dos pré-adolescentes. Como os irmãos sabem, esse trimestre, primeiro trimestre de 2023, estamos estudando a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Hoje, vamos conversar com vocês, vamos apresentar a lição 12, que vai falar sobre a Nova Jerusalém. A paz do Senhor, irmã Isabel, a paz do Senhor, Joyce. A paz do Senhor, querido professor, professores, que estão nos acompanhando durante esse trimestre. E como o Manu falou, essa é a penúltima lição e é a última que fala dos assuntos escatológicos, que fala sobre a vinda de Jesus. Foi muito gostoso trabalhar esse trimestre, imaginando, pensando, desejando que esse tempo chegue, que a gente já possa estar no céu, que a gente já possa estar com o Senhor. E estudando essa lição é que a gente vê o que tem de bom nos aguardando. Por isso que Paulo dizia que tudo que a gente passa aqui não é para comparar, não dá para comparar com a vida que a gente vai ter junto ao nosso Deus. E Deus tem feito promessas sobre essa vinda que para a gente assim, é algo muito distante, muito difícil de imaginar, porque a nossa mente é muito limitada, mas só em ler a Bíblia, só em estudar a lição, a gente vê como é gostoso essa promessa que Deus nos fez. É assim? Verdade. Pai do Senhor, meninas, a paz do Senhor, professores. É verdade, irmã Isabel. E ainda ter a consciência de que mesmo aquilo que a gente imagina que vai ser pelo que está escrito, não chega nem o brilho daquilo que vai ser, né? Verdade. Estamos aqui para em mais um momento para saborear aquilo que o Senhor tem preparado para toda a sua igreja. Apesar, dos muitos desafios que essa lição ela nos traz, pelo conteúdo, que necessita de um estudo, um aprofundamento maior, um recurso, para complementar os nossos conhecimentos, para levar aos alunos. Eu leciono numa classe de pré-adolescentes e as perguntas são, assim, bem imaginativas deles, Uma delas, eu lembro muito que ela pensa assim, mas professora, e as crianças, os bebês, eles vão crescer no céu, como é que vai ser? Então, é um assunto que traz muita curiosidade para a gente, professor, e para os alunos também. Então, foi bem desafiador, E estamos chegando aí à reta final. Falamos na lição anterior sobre o julgamento final. Como a irmã Isabel já comentou, essa será a última lição que vai falar sobre os acontecimentos escatológicos, Falando aí sobre a Nova Jerusalém. E, falar sobre a eternidade é algo que nos traz esperança, E que, de fato, como o autor da lição vai apresentar, é imaginativo. Você fica ali, apesar dos detalhes, apesar de alguns versículos, que vão falar, narrar, que é com base onde está a lição, que é Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao 27, mas a gente não sabe, por exemplo, como é que é esse ouro transparente, Ninguém nunca viu, ninguém sabe, então não sabemos como será, de fato, e a curiosidade fica, Imagine com eles. Então, já vou começar com uma dica pedagógica, que seria, para eles, para perguntar mesmo a eles, o que eles já ouviram falar sobre essa Nova Jerusalém, como é que ela é, e aí ir, comparando o que eles vão falar com o que a gente vai estudando ao longo da lição, Os objetivos da lição de hoje são detalhar os aspectos da Nova Jerusalém, compreender quem poderá morar na Santa Cidade e, por fim, entender que a interação dos salvos com o Cordeiro será perfeita. Então, é maravilhoso. Para eles, então, para a gente que estava estudando, foi ótimo. E imagine para eles como será pensar sobre a Nova Jerusalém. E os saberes escolares, irmã Isabel, afinal, da aula, o aluno deverá saber o quê?
Aqui no que o comentarista coloca, em primeiro lugar, ele deverá entender que haverá um céu e uma nova terra, novo céu e nova terra. Isso é verdade, está escrito, é promessa, não é especulação, não é jogar no escuro, vai ter sim um novo céu e uma nova terra. O número 2 diz que a nova Jerusalém, que é a nova terra, descerá do céu para a terra. Eu já imaginei isso assim, não sei quantas vezes, sabe? Querendo ver, querendo entender isso aí, mas não vou entrar no detalhe não, que eu não sei não. 3, os mansos herdarão a terra. Isso aí a palavra de Deus vem falando há muito tempo, né? Vem chamando atenção para isso, para ser manso. 4, não haverá impureza, pecado ou maldição. 5, veremos Jesus face a face, o dia desejado. E 6, viveremos diante de Deus para sempre. Os cumprimentos das promessas de Deus futuras estão todas aqui. Naquela que ele dizia, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Tantas promessas a gente tem na Bíblia sobre isso. Vai ser agora que tudo isso vai se cumprir. Glória a Deus. Verdade. Que maravilha. Cada um desses saberes escolares, né, que está envolvido em cada tópico e aspecto da lição que vamos estudar hoje. Quando a irmã Isabel falou aqui, né, do 3, de fato, né, a Bíblia vem falando sobre os mansos, né, que herdarão. E diante da nossa natureza mesmo, né, o nosso coração pecaminoso, muitas das vezes nos envolvemos, né, em alguns conflitos, estamos propensos, inclusive, a estarmos, né, ali na comunidade cristã, mas não agir de forma mansa, né, ou humilde, né, assim como Jesus nos ensinou. É muito difícil, né, para a nossa natureza, e eles entenderem isso é uma idade em que você vê, muitas das vezes é uma fala, é a forma como eles falam até com o outro, né? Eu vejo isso muito na classe que eu dou aula, às vezes ele diz, e tu, não sei o quê, né? A maneira como eles falam, às vezes, e aí destacar isso para eles, né? É bom porque para eles aprenderem, né? Que a maneira como, até relembrar e a maneira como Jesus tratava todos, né? Alguém realmente, quem não gosta, né, de ser tratado bem, com mansidão, com humildade, ninguém quer ali estar, né, perto de pessoas que estão sempre iracundas, né, irritadas. Então, são pessoas consideradas, né, difíceis. E aí essas pessoas precisam trabalhar isso em si para estar onde? No céu, né? E aí é esse domínio próprio que nós precisamos estar trabalhando diariamente em nós. Pode falar, irmã Isabel. Todos os dias com essa questão, né? Todos os dias a gente recebe uma provocação, porque a gente sabe que o inimigo ele trabalha, ele não dorme, ele está trabalhando direto. E a gente precisa ter um autocontrole também sobre isso, né? Vem os dois lados, existe a provocação e existe a reação, e nós somos responsáveis por nossas reações, e precisamos exercitar esse autocontrole para não cair na armadilha que o inimigo preparar contra a gente. Pois é, né? E aí são as lutas de cada um. Sim. Mano, vocês falando sobre isso, e eu me lembro que a gente pode usar como exemplo, né? Porque na fase que eles estão vivendo, então eles interagem muito com os colegas, né? Como, o jeito como você falou, o jeito de falar e tal. Alguém venha questionar da sua fé, né? Como é que você, que é cristão, que se diz que é crente, e tem esse tipo de posicionamento? Então, essa autoanálise, né? A gente precisa provocar essa autoanálise neles, entender que estarão no seio da eternidade aqueles que são mansos e humildes de coração. E aí, como as meninas já reforçaram, é um momento, é uma fase, psicologicamente falando, que está tudo, borbulhando. E aí, ensiná-los a ter esse freio, a ter essa temperança, domínio próprio, é uma coisa que a gente precisa estar sempre retomando, obviamente. Está aqui na lição, está dentro da lição, mas em outras situações isso vai vir à tona novamente, né? Então, é muito importante a gente estar sempre fazendo com que eles tenham essa autoavaliação da postura deles na sociedade de forma geral, não somente dentro da igreja.
Isso mesmo, né? E para iniciarmos, né? Nessa lição, veremos que, após o cumprimento dos juízos de Deus sobre a humanidade, finalmente os salvos desfrutarão da vida eterna com Deus. Mas como será, né, essa nova vida na eternidade? Pergunte aos seus alunos, né? Irmã Isabel, irmã Joyce, como é que será, né, essa nova vida na eternidade? Em uma palavra, você pode desafiá-los. Diga em uma palavra, né? Como é que será? Será simplesmente o quê? Maravilhoso, né? Para mim, acredito que, né, é algo que não se pode explicar, como vamos ver. E aí, meninas, como é que vocês acham? Aí, em uma palavra, o que vocês diriam como seria essa nova vida na eternidade, né? Vamos exercitar. Eu acredito que será um momento de muita paz, né? Então, com certeza, o descanso, né? A gente vai ver lá na frente que em Apocalipse fala sobre que o Senhor enxugará toda lágrima, né? Então, eu acredito que esse momento de paz, né, esse descanso que a gente tanto almeja, de tudo que a gente passa e tudo que está escrito, então, momento de paz, né? Paz, certeza, seria um nome que poderia ajudar a conceituar este momento. Porque também não é um conceito muito esgotável para uma palavra. É mesmo. É mesmo, Muito Joyce. bom, muito bom. Ó. Então, você pode até levantar com seus alunos, né? Para desafiá-los a dizer em uma palavra. A gente sabe que o conhecimento deles, né? Às vezes ainda é um pouco limitado, mas é uma forma de você desafiar o seu aluno a buscar, a querer saber, né? A conhecer a palavra de Deus. E que é isso o objetivo, né? Que a gente quer trazer, né? Ressaltar a vida deles. A gente sabe que a nossa sociedade, ela ensina, né? Ela forma jovens, né? Para viver no mundo, né? Mas nós preparamos os nossos alunos para a eternidade. E a oportunidade é essa, né? De você justamente começar na EBD a instigar, a chamar o seu aluno para o conhecimento da palavra de Deus, tá? E aí o nosso primeiro tópico vai falar sobre a Nova Jerusalém gloriosa, né? O Criador, ele sempre desejou morar com o seu povo, né? Nós sabemos disso, vimos isso ali no início, né, da história, que Deus ali resgata o seu povo da escravidão, né? Começa ali, a gente já vai vendo essa relação, né, que Deus desejava ter com o povo. E aí, por isso, né, que nós vamos ver, né, nesse caminho, o plano divino era uma figura de um propósito maior, que era levar os salvos rumo à Nova Jerusalém celestial. E aí, Joyce, a cidade que desce do céu, que cidade é essa? Bom, então, como o Mano falou, né? É uma cidade que ela está sendo construída, né? Há um planejamento do Criador. Eu penso, quando eu começo a refletir sobre a cidade, a Nova Jerusalém, tudo o que o Senhor tem planejado para nós é que, qual é o Criador? A pergunta que me vem, né? Qual é o Criador que está longe da sua criatura, né? Da sua criação. Então, da mesma maneira, Deus, ele, mesmo com o pecado, ele não deseja estar longe daquilo que ele criou. E aí, por sua própria ação, Deus planeja uma cidade, né? A nova cidade, a Nova Jerusalém, que hará, como está escrito em Apocalipse 1:2, eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, né? Um novo céu e uma nova terra. Ela sempre existiu no céu e de lá descerá. Foi planejada e construída por Deus e os seus alicerces são indestrutíveis. Então, tudo que... Aí a gente pode chegar a fazer essa reflexão. Tudo que o homem faz, ele tem um tempo de vida, né? Então, se uma pessoa, ou se o ser humano, ele produz alguma coisa, ou ele vai ter que estar fazendo sempre uma manutenção para que aquilo não acabe, ou então aquilo tem, e aí a gente pode usar o exemplo
os telefones, né? A tecnologia de forma geral, o telefone, o smartphone, o iPhone, enfim, eles têm um tempo de duração, né? Mas aí, no contexto da Nova Jerusalém, a palavra do Senhor fala que ela é indestrutível, ela não vai... É algo que foi planejado pelo Criador, né? Em perfeição. E mais uma vez, né, o autor ele reforça que o propósito de Deus sempre foi morar junto ao ser humano. A gente pode voltar lá no início, mais um pouquinho, e que Deus todos os dias até Adão e sentava e conversava e caminhava. Então sempre houve uma relação muito íntima entre Deus e o homem, né? E a gente que o homem que foi querendo se afastar de Deus, mas mesmo assim ele insiste e disse, não, peraí, foi eu que fiz você, né? Não quero que você fique longe de mim, não. E aí vai indo tantas promessas que a irmã Isabel já falou, que Deus ele vem trazer ao seu povo. E uma delas é a cidade celestial. E o próprio Deus estará com eles e o será o Deus dele. Essa referência a gente encontra em Jeremias, a gente encontra em Apocalipse. Então, em várias épocas de tempo, Deus fala: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus e estarei com vocês, né? Nesse momento, nessa cidade, na nova cidade, né? Não será diferente. Deus estará junto ao ser humano, né? Ao homem. Isabel, como é que é essa cidade? Que João vai descrever aí em Apocalipse. Como é que ela é, essa Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é tão maravilhosa e bela que a nossa imaginação não alcança. Você pega o capítulo 21 inteiro do livro de Apocalipse, ali está descrito tudo. Como é a Nova Jerusalém, o material que ela é feito, as pedras preciosas que vão compor muros, ruas, e é uma descrição bem detalhada que Deus faz a João para ver, para o alcance da nossa mente, mas eu tenho certeza que ela é muito mais do que isso. E é nesse capítulo também que está inserida todas essas promessas de que vai enxugar as lágrimas, não vai ter mar. Isso me chamou a atenção, essa cidade não vai ter mar. Ela vai ser uma nova terra. Isso a Bíblia só fala em terra, não tem mar. Não vai ter templo, porque nós estaremos adorando a Deus pessoalmente. Então, não existirá um templo onde as pessoas precisem se reunir lá para adorar a Deus. Nós estaremos eternamente em adoração a Deus. Não terá sol, porque o próprio Deus é quem vai alumiar tudo, é quem vai iluminar tudo. Então, ele, o Deus e o Cordeiro de Deus, é quem estará convivendo com a gente, vivendo com a gente. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu disse, a cidade que desce do céu, ela já existe lá. Então, ela vem para um espaço, que pode ser essa terra ou não, já que ela vai estar transformada, e aí vai se instalar a Nova Jerusalém. E aí vai se instalar a cidade onde todos nós iremos habitar junto com Deus. E o comentarista diz, a Nova Jerusalém é tão maravilhosa e bela que a nossa imaginação não consegue alcançar, pois a sua beleza não se parece com nenhuma cidade neste mundo. Quer dizer, pode existir as cidades mais belas do mundo, projetadas ou não, como é Dubai, né, que é uma cidade projetada, construída num deserto, como é Natal, que é uma cidade linda, para mim a cidade mais linda do mundo é Natal, mas nenhuma chega aos pés da Nova Jerusalém. Só teremos uma perfeita compreensão quando a gente chegar lá. Aí a gente vai dizer, ela é melhor do que a gente pensava, ela é mais bonita do que a gente imaginou, ela é mais gostosa do que o melhor dos lugares que a gente já esteve, porque ela é a Nova Jerusalém. E a Bíblia dá alguns detalhes. A cidade toda é de ouro transparente. Eu fico imaginando que deve ser uma coisa muito bonita. Né? Ouro transparente, meu pai, só Deus inventa isso mesmo. Não pode surgir na mente de uma pessoa, não. Ela é uma de ouro transparente e que brilha com a glória de Deus. Meu Deus, dá uma vontade tão grande de estar lá. Não é, professor? Não dá vontade de já chegar lá. Por isso, não há necessidade de sol ou lua, pois não haverá noite. E tem o tópico seguinte, que são as medidas dessa cidade. Essa me deixou intrigada.
A cidade ela tem um formato de um cubo perfeito, né? Ela é um quadrado. Meu Deus, só Deus inventa. Cercada por um muro alto e grande. Com todos os lados iguais, né? O que é mais interessante, porque o cubo, Isso, justamente, ele tem todos os lados a mesma medida, né? exatamente. É a perfeição de Deus isso aí. Né? É. A perfeição de Deus, ele nos traz para essa descrição da Nova Jerusalém. Ela é um quadrado no formato de um cubo, como o Manu chamou a atenção, todos os lados são iguais. Não tem uma coisa diferente da outra. Eu só vejo a mão perfeita de Deus em fazer uma coisa dessa. E ele diz, nas portas tem os nomes das tribos de Israel, que são as 12, né? Os filhos de Jacó, são as tribos de Israel. E nos fundamentos das portas, os nomes dos apóstolos. Essa é a nossa pátria celestial. Eu fiquei curiosa com relação a esse número dos apóstolos, porque realmente foram 12. Só que Judas traiu Jesus e se suicidou. Aí eu conversando aqui com o Eliezer, que já fez a Esteadeb, né, a escola teológica, e eu disse, como é que fica essa situação? Se um caiu fora, mas ele foi substituído. Esse 12º nome dos fundamentos das portas não terá o nome de Judas, terá o nome do substituto de Judas. Deus deve ter, sabe, a Bíblia, eu não descobri na Bíblia ainda, o significado dessa chamada de atenção para as 12 tribos e para os 12 apóstolos. Mas Deus, com certeza, tem um propósito com isso aí. Se ele quiser revelar, ele revela. Se ele não quiser, quando a gente chega lá, a gente vai saber. É assim? Irmã Isabel, uma coisa que quando eu estava lendo o tópico, né, em que fala sobre a visão de João, né, do apóstolo João, eu posso até estar pensando demais, imaginando demais, mas me veio muito a memória o versículo de Mateus, quando fala, né, quando Jesus, quando vai ascender, né, vai aos céus, ele fala, estou preparando um lugar para você. Isso. Se não fosse assim, eu não teria dito. E bate demais com o que João ele experimenta, né, com a visão celestial. Aqui nesse momento, eu acredito que naquele contexto as pessoas não estavam mais, né, dando muita atenção que Jesus tinha dito que ia subir e ia preparar. E aí João tem a visão. E aí não é só para aquela comunidade específica. A gente recebe essa palavra, né? Essa palavra de testamento mesmo, olha, realmente, uma terra está sendo preparada e ela está sendo construída e foi muito bem planejada. Né? Eu automaticamente fiz essa ligação, né? Nesse sentido, de que a Bíblia ela não deixa fios, né? Ela não deixa fios. A todo momento ela vai puxando, uma coisa vai puxando a outra. O que Jesus já tinha falado, né? Que Jesus já tinha prometido, João confirmou, que viu na revelação das coisas futuras. Né? Porque o livro do Apocalipse começa dizendo que aquilo ali é uma revelação do que ainda vai acontecer. E João está comprovando que vai acontecer. Que o que Jesus disse lá atrás ia fazer, realmente ele foi fazer. Né? Exatamente. E aí, né, coisa boa, falar do céu. Sim, maravilhoso, né? E aí, seguindo para o tópico 2, né, os moradores dessa nova cidade. Então, como nós sabemos, né, a terra ela foi contaminada pelo pecado do homem. Em consequência disso, né, a natureza e toda a criação entraram em processo de degradação. Então, por esse motivo, Deus decidiu criar um novo céu e uma nova terra, onde não haveria mais pecado. Né? Nesse novo mundo, o Criador estabelecerá a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu. Mas quem são, né, os moradores dessa nova cidade? A Bíblia tem a resposta, hein? E aí, irmã Isabel, quem é que pode viver no Santo Monte? Esse aqui é bem interessante e nos leva a uma reflexão, né? Porque Sim. Ele traz, você está falando da Nova Jerusalém, está falando do Apocalipse, está falando das coisas futuras, mas o Salmo 15 é quem nos dá a resposta.
um salmo escrito há milhões de anos para trás, e ele é quem nos diz quem é que vai morar no céu. E ele diz assim: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e é verdadeiro no que diz. A gente vai olhar, analisar quem vai morar na Cidade Santa, no Monte Santo, no Santo Monte, como o comentarista fala, o que a Bíblia vem falando desde Gênesis. As pessoas tementes a Deus, as pessoas fiéis a Deus, as pessoas que adoram a Deus, as pessoas que reconhecem Jesus como Filho de Deus, que aceitam o seu nascimento virginal. É todo um reforço que a Bíblia nos dá do verdadeiro morador do céu. E é isso que a gente prega todos os dias na igreja, e é isso que a gente escuta todos os dias na igreja. É aquela vida que agrade a Deus, é aquela vida que faça o que Deus quer, que tenha a Bíblia como sua regra de fé e prática. É o verdadeiro praticante da palavra de Deus. Isso eu estou colocando aqui porque o comentarista ele traz bem o Salmo 15, mas a gente tem essa recomendação em outras passagens da Bíblia, né? E ele diz, mas qual seria o modo certo de viver? Estamos vivendo uma época em que o que era certo agora é errado. E o que era errado ficou certo. A verdade saiu para dar lugar à mentira. Está prevalecendo a mentira. Fazer o correto, a pessoa dizer, viu, professor, eu estou falando para adultos, a pessoa dizer que é uma pessoa heterossexual hoje é um escândalo na sociedade brasileira. Eu estou falando do Brasil, porque é o que a gente vê aí. Eu vi um dia desse uma matéria, uma mulher dizendo que era submissa ao esposo. Eu só vi a manchete, eu não li. Aí foi um escândalo. É submissa ao esposo. E daí? Ela é a mulher dele, ele é o marido dela. Quem é que tem nada a ver se ela é submissa ou não? Só porque está na Bíblia? Aí a sociedade é contra. Se você disser que é crente, a sociedade já lhe taxa de um bocado de coisa. Se você defender alguma coisa, você já recebe um apelido, você já é taxado de homofóbico, de atrasado, de quadrado. E assim a gente vai na contramão do mundo. A igreja está vivendo hoje na contramão do mundo, porque o que a gente sempre defendeu como certo, o mundo está dizendo que está errado. E o que a gente sempre disse que era errado, o mundo diz que está certo. Mas o pecado continua sendo pecado. E para entrar no céu, tem que ser pessoas que se arrependam dos seus pecados e peçam perdão a Deus. Aí, como a gente diz, o caminho continua estreito, a porta continua estreita. Ela não foi alargada, ela não passou por nenhuma reforma, ela não teve nenhuma modificação. O caminho é estreito e a porta é estreita. E só entra no céu quem passar por ela. O último versículo do capítulo 21 de Apocalipse, ele diz: entrará nessa cidade os que têm o nome escrito no livro da vida. Só que para ter o nome escrito no livro da vida, não é só lá e assinar, não. Tem que ter toda uma vida correta diante de Deus, de sinceridade diante de Deus, de fidelidade diante de Deus. E o comentarista diz: a palavra de Deus permanece sendo a verdade que liberta. E todo aquele que vive de acordo com os seus ensinamentos e crê em Jesus, agrada o coração de Deus e terá o seu lugar garantido na cidade celestial. Isso depois de viver, ter toda uma vida de fidelidade a Deus. E mesmo que não tenha tido, mas recebeu o Senhor, se converteu, aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, esse também terá o seu nome escrito no livro da vida. Eu já vi muitos pregadores falar bobagem, que a gente vai ter surpresas quando chegar lá, a gente vai se surpreender até porque a gente chegou. Eu não quero ter eu quero chegar lá, independente de vou causar surpresa A ou B, não me interessa, eu quero chegar lá. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar, e a Bíblia diz que o céu é tomada à força. Tomada à força por quê? Porque eu tenho que me esforçar para vencer a mim mesmo, para vencer a tentação, para vencer o pecado, para vencer as provocações. É com esse esforço que o céu é tomado à força. É um esforço da nossa parte em não ceder às tentações humanas, nem ceder à natureza humana. E Deus nos tenha misericórdia de nós e nos ajude a chegar lá, porque é tomada à força. E essa força quem tem que fazer é a gente. Esse esforço é da nossa parte. Né? Jesus já fez a parte dele. Agora é a gente que tem que fazer força para chegar lá. Não é assim?
Isso mesmo, né? E aí, como a irmã Isabel colocou, né, a verdade, né, ela vai perdendo ali o seu campo e a mentira vai ganhando força, né? De modo que o campo, né, filosófico vai até dizer, e existe realmente uma verdade? Tudo, na verdade, é mentira, ou foi construído com base, né, em mentiras, né? Então, são coisas que nós precisamos relembrar aos alunos que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível e suficiente. Tá? Então, são coisas que precisamos lembrar ali a eles, assim como também vamos relembrar, né, o estudo lá de Provérbios, né, como o pastor Marcos de Souza, né, lá no campo de Bahia Formosa costuma dizer, né, que Provérbios falava da vida de todo mundo. Então, lá vai ter exemplo para quem é preguiçoso, para não ser. Então, lá vai ter instruções para a vida, né, para a nossa vida mesmo, né, de modo, e principalmente para do pré-adolescente. E aí fica uma dica, inclusive, para o professor da classe dominical, junto ao líder de departamento do DEJAD, tá? Propor até para os pais fazerem devocionais nos livros de provérbios, né? Instruindo o seu filho, porque ali é justamente, né, o pai instruindo ao seu filho. Então, falando, advertindo sobre todas as questões que nós passamos, né, como questões de mentira e que eles estão passando nessa fase. Então, é importante ver porque é justamente a pessoa com uma vida, né, correta, que faz o certo, e aí até relembrar, né, os 10 mandamentos, né, que não terá outros deuses, que não terá ídolos, e lembrar que naquela época, né, os líderes, os ídolos de fato, eram outros deuses, os deuses egípcios e tudo mais. Hoje são outras coisas, né, são coisas, objetos, são pessoas, são sonhos, né, que acabam ocupando o lugar de Deus. Então, são vários, nesse tópico aqui, né, muitos aspectos que você, como professor, pode aproveitar. Lembrando também que você é um influenciador, né? Você é um professor, é um influenciador. Então, até a sua vida também segue como exemplo para esses pré-adolescentes, né, viverem aí para a glória de Deus. E lembrar que o nosso chamado é servir ao Senhor, né, propagar o seu evangelho. Mas cada um tem a sua vocação, né? Então, também ali chamar atenção a eles para isso, para eles se envolverem no reino. É o momento, né, de estar envolvido, de ajudar a família, de estar presente. Então, lembrando que nós já vimos tudo isso também nas outras lições, né? Sabemos que não é só isso que envolve o coração, mas é exatamente isso, é envolver esses pré-adolescentes na igreja, de modo que eles permaneçam firmes. Né? Vamos lembrar do discipulado, de estudo da palavra mesmo, dedicação, de disciplinas espirituais. Então, esse é o momento de ressaltar tudo isso para que eles possam viver para a glória de Deus e estar, né, nessa cidade aí como dignos da herança, que é o nosso próximo tópico. Então, felizes, né, são as pessoas que são humildes e têm o coração puro, porque elas verão a Deus e herdarão a terra. Que terra? Essa terra, né, a Nova Jerusalém. Como a irmã Isabel já colocou, né, bem curtinho esse tópico, eles, né, entrará nessa cidade somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, né? Então, mas existe uma condição. A irmã Isabel já disse, eu já dei aí algumas dicas para você também trabalhar, e, né, ele vai concluir esse tópico falando sobre os justos entrarão e sairão pelas portas. Como é que vai ser isso, Joyce? Bom, e aí no próximo tópico, né, João afirma em Apocalipse que as nações andarão na luz da cidade santa, como a gente já conversou, né? O próprio Deus será esta luz, não haverá mais noite, nem precisará de mais nenhum astro, porque neste momento, Deus será... A gente aprendeu que haverá um momento em que todas as religiões, né, elas se transformarão em uma só, mas nesse momento específico, né, que propaga, que é o momento do reino, né, o reino de Deus, na Nova Jerusalém, o Senhor, ele será o centro, de fato, e ali
A cidade será a capital do novo mundo, e os justos, como o Mano já falou, eles entrarão e sairão pelas portas dessa cidade, porque estarão sempre abertas, pois haverá abundância de paz. Então, já começar, né, como a gente foi resumindo tudo isso em palavra, a abundância de paz, né? Um novo mundo, uma nova cidade, um novo formato, né? Como a gente já reforçou, não é um formato de cidade que nós conhecemos, e aí a gente tem isso desde lá da Grécia Antiga, que quando se constituiu, né, as cidades, nada daquilo que a gente tem de leitura se equiparar a esse novo momento, né? E os justos, né, aqueles que passaram por todo o processo, toda a renúncia, toda a contramão, como a gente já falou, com o mundo, né? Eles terão este direito, nós teremos esse direito de estarmos indo, entrando, participando, ceando, né, interagindo com o nosso Senhor, e será um espaço de portas abertas para os justos. E aí, seguindo para a conclusão, né, os salvos e o Cordeiro. Então, viveremos em plena harmonia entre o Cordeiro perfeito, que é Jesus, e os salvos. Então, ali juntos reinarão para sempre. Será um estado, né, de santidade perfeita. Gente, vocês pararam para pensar, uma santidade perfeita, né? Hoje a gente sabe, né, o quanto nós lutamos contra os nossos pecados, né, cada um de nós, mas nesse momento haverá uma santidade perfeita, pois não haverá mais pecado e nem maldição. Então, estaremos aí livres de fato, né, pelo Senhor, né, e junto com Ele. E como é que vai ser aí essa identificação, irmã Isabel? Ele fala que nós vamos receber, né, já no capítulo 22 do Apocalipse, nós vamos receber na testa uma identificação, um nome. Mas o nome não é como o meu nome, Isabel, como Manuela, como Joyce, não é. É o caráter de cada um. Então, esse nome vai estar muito parecido um com os outros, porque se ele trata do caráter, se ele trata do direito de estar no céu, vão ser todos praticamente iguais, né? E ele diz aqui, João descreve que na testa dos céus está escrito o nome, né? Só que o nome se refere ao caráter. Assim como na época de Moisés, do sumo sacerdote, ele usava uma lâmina de ouro sobre a coroa que ele tinha, onde dizia santidade ao Senhor. Nós também teremos uma identificação. E nessa identificação constará o nome de Deus, porque nós vamos estar identificados com Deus, nós vamos conviver com Deus, nós vamos ter Deus como tudo na nossa vida, pessoalmente, na convivência, não hoje como é de uma forma abstrata, né? A gente aqui na Terra, nesse mundo material, e Deus numa esfera espiritual. Não é mais ser assim, vai ser no mundo real, onde nós estaremos convivendo com Deus. Na Cidade Santa estará o trono de Deus. Então, nós teremos acesso a esse trono. Nós podemos chegar diante do trono de Deus, conversar com Deus, visualizar Deus. Isso nós teremos lá, é a identificação. Só que só vai estar nessa cidade quem tiver essa identificação. Não tem nem perigo de entrar um penetra, não tem nem perigo de entrar um impostor, não tem perigo de entrar um brasileiro dando um jeitinho brasileiro, não vai ter esse perigo, porque só vai entrar nessa cidade quem for tiver o nome escrito no livro da vida e vai receber essa identificação, que até será um acesso, né? Para ter direito ao acesso. E que o Cordeiro, que no caso é Jesus, ele também estará governando. E Deus, sendo Deus superior, supremo em todas as coisas, sendo adorado, e com a sua igreja, a noiva do Cordeiro, administrando essa cidade. E é uma terra com perfeita justiça. Quando falou em santidade perfeita, e aqui o comentarista reforça também uma justiça perfeita. Não teremos injustiça. Os seus servos os servirão com dedicação e verão o seu rosto com alegria. Ah, meu Deus, eu sonho com isso todo dia, de ver o rosto de Jesus, fazer como o marido disse. Olha nas bilocas do olho dele. Bom demais.
E aí temos aquelas promessas. Olha, eu fiquei encantada com Deus quando eu estava lendo esse. A gente lê a Bíblia sempre, sempre, sempre. E tem coisas que você não capta todas as vezes que lê. E dessa vez, lendo o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, para estudar, para a lição, aí você vê coisas, você começa a saborear coisas, e você começa a desejar já estar vivendo aquilo. E Jesus nos consolará. Tudo que a gente chorou aqui na terra, todas as tristezas, todas as lágrimas, tudo que nos abalou, é Jesus quem vai nos consolar. E a Bíblia diz que ele enxugará os nossos olhos toda lágrima. Nós não teremos mais motivos para chorar no céu. No céu vai ser só gozo, alegria, paz, justiça, né? Delícias mil que a gente vai desfrutar ao lado de Jesus. As coisas que aconteciam antigamente não vai mais acontecer, não haverá pecado, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem morte, nada vai acontecer, porque com o corpo glorificado teremos uma visão perfeita para contemplar a face do Cordeiro. E uma coisa me chamou a atenção na leitura do capítulo 21 de Apocalipse, é que a gente hoje, eu não sei se vocês já ouviram, eu sou mais antiga do que a maioria dos que estão aí nos assistindo também, sou mais velha, é que você sempre entendeu, você sempre escutou que a noiva do Cordeiro é a igreja. Não é assim? A noiva do Cordeiro é a igreja. Mas no versículo 9, 10 e 11, diz assim: e um anjo pegou João e disse a ele: venha cá que eu vou lhe apresentar a noiva do Cordeiro. A igreja deixa de ser a noiva do Cordeiro e a igreja passa a ser a cidade do Cordeiro. E ele diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A noiva do Cordeiro, que aqui a gente fez parte da noiva do Cordeiro enquanto igreja do Senhor, nós estaremos também fazendo parte da cidade do Senhor. E a noiva do Cordeiro é a cidade santa. E ele diz assim, ó, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, que como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. É quando ele vem falando das portas. Mas tem outra parte que ele diz que ela é como uma noiva que está se preparando para o seu noivo, linda, toda ataviada, toda preparada. Você imagina aí uma noiva bem bonita, toda pronta, vestida de noiva, coroa, véu. Aquela noiva linda, porque toda noiva é muito linda, né? E aí o apóstolo ele faz a comparação, que a cidade é como uma noiva toda arrumada, toda ataviada, esperando o seu noivo. Coisa linda de Deus. E no versículo 4 ele diz, e Deus lhe parará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Mas eu queria achar, quando ele fala que ela é a noiva, e que ela não necessita as 12 portas ou 12 pérolas. E nela não vi templo, porque o templo é o Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E a morte e a cidade não necessitam de sol nem de lua para que resplandeçam. As suas portas não se fecharão, e ela trará a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida. Então, essa cidade, a gente vai fazer parte dessa cidade, convivendo com Deus, convivendo com Jesus, convivendo com todos os esplendores que Deus já prometeu, com as pedras que são colocadas aqui para a gente entender que tipo de riqueza existe nessa cidade. É essa cidade que nos aguarda, é essa cidade que a gente precisa estar preparado para chegar lá. É esta cidade que a gente renuncia tudo aqui do mundo, porque lá a cidade o céu é melhor. O céu é melhor. E por fim, Manu, eu estou atropelando já todas as suas. E por fim, ele nos recompensará. Naquele dia, os servos do Senhor saberão que todo esforço aqui empenhado será recompensado na eternidade.
tudo que a gente rejeitou por amor ao céu, tudo que a gente rejeitou para ser fiel a Deus, todas as tentações que a gente pediu a Deus para não cair, vai ser recompensado naquele dia, quando a gente se a gente se mantiver fiel ao Senhor e lutar para chegar no céu. Deus prometeu e nós estamos esperando o novo céu e a nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Enfim, nada mais poderá interferir em nosso relacionamento com Deus. Então, o serviremos e o glorificaremos para todo sempre. Oh, como eu aguardo esse dia. Aí a conclusão. Depois de estudarmos e compreendermos tão maravilhosas bênçãos que para nós estão preparadas, podemos enfrentar dificuldades desta vida com mais ânimo e maior esperança, procurando sempre viver de acordo com a vontade de Deus. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena ser fiel a esse Deus. Vale a pena aguardar as promessas de Deus para chegar lá e, depois de todo o processo, morar, habitar com Ele na Nova Jerusalém. E tudo, como o Manu falou, as outras lições de Provérbios, as outras lições que a gente teve, que é tudo ensinamento. Tudo que a gente passa aqui, tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente estuda da Bíblia, é ensinamento e preparação para a gente ter o direito de chegar nesse dia aqui, nesse momento aqui, que é viver com Deus na Nova Jerusalém. E que Deus nos ajude. É verdade. Né? O que mais chama a atenção é que nada mais vai interferir, né, no nosso relacionamento com Deus, né? Querido professor, eu espero que, assim como a irmã Isabel, né, concluiu aí o nosso terceiro tópico, seja na sua aula, né, que você possa envolver o seu aluno, que você possa mostrar, né, o quanto vai ser maravilhoso as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, mesmo diante das dificuldades, mas vale a pena servir ao Senhor. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá, pela direção do DENEC, pela confiança, né? Estamos aqui encerrando mais uma lição. Que você fique com Deus, curta este vídeo, compartilhe, que Deus continue abençoando sua vida e, né, conduza aí a ministração da sua aula. Paz do Senhor Joyce, a paz do Senhor irmã Isabel. Foi muito bom, né, estar aprendendo mais da palavra do Senhor, né, com essas duas meninas tops, inteligentíssimas, mas e que o quanto a gente se alegrou, né, nas nossas aulas. É verdade. Uma alegria realmente que não tem prata, não tem ouro, vai ser muito parecido daquilo que a gente vai provar, né, na Nova Jerusalém, como aprendeu hoje. Eu desejo a você, professor, que o Senhor ilumine a sua mente cada vez mais, que a palavra do Senhor, né, diz que é aquele que tem o dom de ensinar, que assim o faça. Então, que o Senhor ilumine a sua mente, que você tenha sabedoria, né, e que os desafios que aparecem no nosso dia a dia, até para a gente planejar uma aula, mas que você, o que a gente acabou de ler nesta reflexão dessa lição, que tudo isso será recompensado, e não vai ser irmã Isabel, não vai ser Manu, não vai ser eu que vou estar recompensando você, mas sim o seu pai. E tem recompensa não tem, né? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, né, e por acompanhar a gente. E a irmã Isabel também, aprendi muito com a senhora, viu? Manu é a professora mais falada da classe de pré-adolescentes. Obrigada, meninas, de verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meninas. Obrigado, professor, por nos dar sua atenção. Esperamos ter contribuído com o seu trabalho diante da sua turma. E que Deus lhe abençoe, lhe dê outras ideias, que você pesquise, porque a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. E a gente vai buscando, e cada vez que a gente busca, a gente descobre coisas novas. E que o Espírito Santo entre com você na sua sala de aula, te ajude, e que você dê aquela aula, que seus alunos possam entender o que é que nos aguarda e que o céu é melhor. E que seja aqui que a gente busca chegar no céu. Verdade. A paz do Senhor, fiquem com Deus.